Você já percebeu que quanto mais o mundo tem, menos sobra para você? Os ricos não apenas acumulam riqueza, eles sugam a possibilidade dela. E se a sede deles fosse exatamente o que te deixa sem água? Enquanto você luta para pagar suas contas no fim do mês, outros acumulam fortunas que crescem mesmo enquanto dormem. Não é coincidência, não é apenas assim que o mundo funciona. É um sistema meticulosamente projetado. Quando você liga o noticiário, ouve sobre recursos limitados e a necessidade de apertar os cintos. Mas enquanto você corta gastos, bilionários constroem foguetes para turismo espacial. A escassez que você sente não é natural, é fabricada. Schopenhauer identificou essa dinâmica quando observou que a riqueza é como um mar de água salgada. Quanto mais se bebe, maior a sede. Os ultra-ricos não acumulam apenas para satisfazer necessidades, mas para saciar um desejo insaciável de poder. É uma sede que nunca se sacia. Pense nas crises de habitação nas grandes cidades. Milhões não conseguem pagar aluguel, enquanto investidores compram propriedades que permanecem vazias, servindo apenas como ativos para os portfólios. Não é falta de casas, é abundância transformada artificialmente em escassez. A água que você bebe, o ar que respira, até o tempo que você tem disponível, tudo está sendo gradualmente transformado em mercadoria, precificado e depois concentrado. Enquanto você se preocupa com o próximo pagamento, outros transformam esses recursos em ativos financeiros negociáveis. O que estamos testemunhando não é economia natural, mas uma transferência sistemática de possibilidades. Cada vez que um recurso essencial à vida passa para controle privado concentrado, uma porta se fecha para milhões. E o mais perverso, fomos treinados para culpar a nós mesmos por nossa condição. Se trabalhasse mais duro, se economizasse mais, se tivesse estudado aquele curso. A culpa nunca está no sistema que deliberadamente cria escassez onde poderia haver abundância. A verdadeira escassez do nosso tempo não é de recursos, é de imaginação. Fomos condicionados a não conseguir imaginar um mundo onde a prosperidade possa ser compartilhada em vez de acumulada. Existe uma história que raramente é contada sobre como funcionam os mecanismos de concentração de riqueza. Não se trata apenas de pessoas ricas ficando mais ricas. Trata-se de um sistema projetado para criar um vórtice onde recursos, oportunidades e até possibilidades de vida são sugados para o centro. O filósofo Schopenhauer entendeu isso profundamente quando descreveu a riqueza como algo que quanto mais se tem, mais se deseja. O problema não é apenas a desigualdade em si, mas a natureza do desejo infinito que impulsiona a acumulação. Os super-ricos não acumulam por necessidade, acumulam porque o próprio ato de acumular se torna o objetivo. Observe como funciona o mercado imobiliário. Quando investidores compram centenas de propriedades em uma cidade, não estão apenas investindo, estão criando um monopólio sobre o espaço habitável. Os aluguéis sobem não porque o valor real dos imóveis aumentou, mas porque o controle concentrado permite manipular artificialmente os preços. O mesmo ocorre com recursos naturais. Quando corporações compram direitos sobre fontes de água, não estão apenas adquirindo um ativo, estão privatizando algo que, por sua natureza, deveria ser comum para todos. A água, então, deixa de ser um direito e se torna um privilégio que precisa ser comprado. Esta é a grande revelação que Schopenhauer nos oferece. O problema não é simplesmente que alguns têm mais e outros menos. O problema é que o sistema atual transforma a abundância natural em escassez artificial e depois vende de volta essa escassez como mercadoria. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você adiou um tratamento médico porque não podia pagar? Quantos talentos permanecem inexplorados porque as pessoas estão presas em empregos que mal pagam as contas? Essas não são limitações naturais, são construídas. Os recursos existem, a tecnologia existe, o conhecimento existe. O que não existe é a vontade de reorganizar o sistema para que a prosperidade circule em vez de ser acumulada. Enquanto essa reorganização não ocorre, vivemos num mundo onde a sede de uns literalmente seca o poço dos outros. Você já se perguntou por que, apesar de todo o seu esforço,
parece impossível chegar lá. A resposta é simples e perturbadora. A competição que você enfrenta não é justa. Nunca foi. Imagine uma corrida onde alguns competidores começam na linha de largada, enquanto outros já estão a metros da linha de chegada. Pior ainda, imagine que os que estão à frente podem alterar o percurso, adicionar obstáculos para os que vêm atrás e até mesmo redefinir as regras durante a corrida. Esta é a realidade econômica que enfrentamos. A ideia de que qualquer um pode ficar rico se trabalhar duro o suficiente é talvez a mais eficaz das ilusões criadas para manter o sistema funcionando. Ela transfere a responsabilidade do sistema para o indivíduo, transformando falhas estruturais em falhas pessoais. O que não nos contam é que a mobilidade social, a possibilidade real de subir na vida, está em declínio constante nas últimas décadas. Os filhos das famílias mais pobres têm cada vez menos chances de superar sua condição de nascença, enquanto os filhos dos ricos praticamente já nascem com seu futuro garantido. Esta não é uma dinâmica natural, mas uma consequência direta de políticas econômicas que favorecem a concentração. Quando grandes corporações conseguem influenciar leis para pagar menos impostos, quando universidades de elite favorecem filhos de ex-alunos, quando o acesso a cuidados de saúde de qualidade depende da renda, todas essas são formas de perpetuar privilégios, não de recompensar mérito. Como observou Henry David Thoreau, a vida que os homens louvam e consideram bem-sucedida não é senão um tipo de vida. Fomos treinados a venerar um modelo muito específico de sucesso baseado em acumulação material e status, enquanto outras formas de realização humana são desvalorizadas. A competição é saudável apenas quando ocorre em condições iguais e justas. O que temos hoje não é competição, é predação. É um sistema onde os que já têm poder usam esse poder para extrair ainda mais daqueles que têm menos, criando um ciclo que se auto-perpetua. A verdadeira liberdade econômica não significa apenas a ausência de restrições, mas a presença de oportunidades reais e acessíveis. Quando a água é monopolizada por poucos, todos os outros morrem de sede, não importa quão livres sejam para competir no mercado da água. A competição justa exigiria um nivelamento do campo, regras que impeçam a formação de monopólios e acesso universal a necessidades básicas como saúde, educação e moradia. Sem essas condições, falar de meritocracia é simplesmente uma forma de legitimar privilégios herdados. Há algo profundamente perturbador acontecendo ao nosso redor, tão gradual que muitos não percebem. Tudo o que uma vez foi considerado bem comum está sendo cercado, privatizado e transformado em mercadoria. O ar limpo, antes direito para todos, agora se torna privilégio de quem pode se afastar de áreas poluídas. A água potável, essencial à vida, é engarrafada e vendida enquanto fontes públicas secam. Espaços públicos nas cidades encolhem, substituídos por shoppings e condomínios fechados. Até o genoma humano é patenteado, fragmento por fragmento. Este processo não é novo. Começou séculos atrás com o cercamento de terras comuns na Inglaterra, quando camponeses que por gerações haviam cultivado e criado animais, livremente viram seu sustento ser transformado em propriedade privada da noite para o dia. O que mudou é a escala e a velocidade. A lógica da privatização agora avança sobre dimensões da vida que nossos antepassados jamais imaginariam que pudessem ser possuídas. Conhecimentos tradicionais de povos indígenas são patenteados por corporações farmacêuticas. Sementes que por milênios foram replantadas livremente por agricultores, agora são propriedade intelectual que não pode ser guardada para a próxima colheita. Como Schopenhauer observou, a verdadeira riqueza de uma sociedade não está na soma dos bens privados, mas na qualidade do que é compartilhado. Quando um bem comum é privatizado, cria-se não apenas desigualdade econômica, mas uma barreira para a própria experiência de comunidade e pertencimento. Pense no que acontece quando uma praia, antes acessível para todos, é fechada para dar lugar a um resort exclusivo. Não perdemos apenas o acesso físico àquele espaço, perdemos a experiência de compartilhar um local onde diferenças sociais temporariamente se dissolvem.
Este não é um processo natural ou inevitável, é uma escolha política deliberada, baseada na crença de que tudo funciona melhor quando privatizado. Mas essa crença ignora o valor fundamental dos comuns. Eles criam abundância através do compartilhamento, não escassez através da exclusão. A água ilustra perfeitamente este ponto. Quando tratada como bem comum e gerida coletivamente, como em muitas sociedades tradicionais, a água tende a ser preservada e distribuída de forma a beneficiar todos. Quando transformada em commodity controlada por interesses privados, torna-se objeto de especulação, e seu acesso passa a ser determinado não pela necessidade, mas pela capacidade de pagar. Como podemos enfrentar um sistema tão poderoso e enraizado? A resposta começa com uma mudança radical de consciência. Precisamos deixar de nos ver como consumidores desesperados por migalhas e passar a nos reconhecer como criadores de abundância. O primeiro passo é entender que a escassez que experimentamos é artificial. Temos tecnologia e recursos suficientes para garantir necessidades básicas para todos os seres humanos do planeta. O problema não é de produção, mas de distribuição. Não de capacidade, mas de vontade política. Comece examinando sua própria relação com recursos. Quantas das suas necessidades foram criadas por um sistema que lucra com seu desejo insaciável de mais? Ao simplificar sua vida e reduzir consumo desnecessário, você não apenas se liberta do ciclo de trabalhar para comprar, mas também retira poder do sistema que depende de seu desejo perpétuo. O próximo passo é reaprender a compartilhar. Em comunidades ao redor do mundo, pessoas estão criando bibliotecas de ferramentas onde vizinhos compartilham equipamentos que a maioria usa apenas ocasionalmente. Hortas comunitárias transformam terrenos abandonados em fontes de alimento fresco. Cooperativas de energia renovável permitem que comunidades gerem sua própria eletricidade. Estas iniciativas podem parecer pequenas diante do poder concentrado das corporações globais, mas carregam em si o DNA de uma economia diferente, uma baseada em cooperação em vez de exploração, em regeneração em vez de extração, em suficiência em vez de acumulação infinita. Como nos mostrou Mahatma Gandhi, cada ato de autoprodução e autoconfiança é também um ato de resistência. Quando você cultiva parte de seu alimento, conserta seus próprios objetos ou cria soluções locais para necessidades comuns, você está declarando independência do sistema que prospera com dependência. A mudança também exige ação política. Precisamos defender e expandir o que resta de nossos bens comuns, desde parques públicos até o espectro eletromagnético que permite nossa comunicação digital. Precisamos lutar por políticas que reconheçam direitos básicos, como saúde, educação e moradia, como direitos humanos, não como produtos a serem vendidos para o maior lance. A verdadeira transformação virá quando começarmos a redesenhar nossos sistemas para servir às necessidades humanas reais, não à acumulação sem fim. Isso significa economias circulares onde resíduo de um processo se torna alimento para outro. Significa sistemas financeiros que investem em bem-estar a longo prazo, não em lucros trimestrais. Imagine um mundo onde a pergunta não é quanto mais posso acumular, mas o que é verdadeiramente suficiente. Um mundo onde prosperidade não é medida pela quantidade de posses, mas pela qualidade das relações, pela saúde dos ecossistemas, pela riqueza de experiências significativas. Este não é um sonho utópico, é uma possibilidade concreta que podemos começar a construir hoje, em nossas vidas e comunidades. É o que chamo de economia da suficiência. A suficiência não significa privação. Pelo contrário, significa reconhecer que, uma vez atendidas nossas necessidades reais, mais acumulação não traz mais felicidade. Frequentemente, traz o oposto, criando ansiedade, inveja e um perpétuo sentimento de inadequação. Schopenhauer compreendeu isso profundamente quando observou que a felicidade não depende do que temos, mas da harmonia entre nossos desejos e nossas possibilidades. Quando perseguimos desejos artificialmente inflados pela publicidade e comparação social,
Criamos para nós mesmos uma sede que nunca pode ser saciada. A economia da suficiência começa com uma pergunta radical: quanto é o bastante? Quanto espaço realmente precisamos para viver confortavelmente? Quantas roupas são suficientes? Quanto entretenimento? Quanto é necessário para uma vida boa e significativa? Ao definir conscientemente esses limites, criamos algo extraordinário: liberdade. Liberdade do trabalho excessivo para pagar por coisas que não melhoram substancialmente nossa vida. Liberdade da ansiedade de sempre estar atrás na corrida por status. Liberdade para direcionar nossa energia para o que realmente importa: relacionamentos, criatividade, contribuição, aprendizado, contemplação. Em comunidades ao redor do mundo, pessoas estão redescobrindo a alegria da suficiência. Elas estão construindo casas menores, mas mais eficientes. Estão cultivando alimentos em vez de gramados decorativos. Estão reparando e compartilhando em vez de descartar e substituir. E estão descobrindo que com menos coisas tem mais vida. Esta abordagem não é apenas melhor para nosso bem-estar individual, é essencial para a sobrevivência coletiva. Um planeta finito não pode sustentar crescimento econômico infinito. A ilusão de que podemos extrair, consumir e descartar sem limites está levando a um colapso ambiental que ameaça as bases de nossa civilização. A economia da suficiência não é uma rejeição da tecnologia ou do progresso. Pelo contrário, ela usa o melhor de nossa engenhosidade para criar sistemas que funcionam dentro dos limites planetários enquanto atendem às necessidades humanas. É uma abordagem sofisticada que reconhece que verdadeira inovação agora significa fazer mais com menos, não apenas mais e mais. O paradoxo final é este: ao abraçarmos a suficiência, descobrimos uma forma de abundância mais profunda. Não a falsa abundância do consumo compulsivo, mas a verdadeira abundância de ter o suficiente, enquanto vivemos em um mundo onde todos possam ter o suficiente também. Se isso ressoou com você, deixe um comentário abaixo sobre qual foi seu maior aprendizado sobre a concentração de riqueza e seus efeitos na sociedade. E se você está pronto para continuar expandindo sua mente, curta e se inscreva para não perder o que está por vir. Vejo você no próximo vídeo.